Olá, meu nome é Rodrigo Verkman, vocês sabem que eu trabalho com comportamento, treinamento canino, né? A minha missão, você já sabe, que é auxiliar os donos aí dos cães a ter um comportamento mais saudável, sem muitos incidentes com o cão. Hoje o nosso tema vai ser sobre como passear com o cão. Eu tenho certeza que todo mundo vê um cão andando na rua, né, e vê ele se comportando e fica pensando que ele gostaria de ter o cão desse jeito, com esse comportamento na rua. Nosso sonho é ter um cão, quando você vê alguém andando com ele na rua, ele anda ao lado do dono, sem farejar demais, sem fazer muita confusão. E em contrapartida, quando você vê aqueles cães que eles latem para tudo, o dono sai arrastando o dono no chão, joga o dono no chão, você pensa, esse cão é um cão que eu não quero ter ao meu lado para poder compartilhar esses momentos tão legais que é o passeio, né? Agora, o cão ele se torna obediente ou ele se torna desobediente. E aí, a questão que eu quero conversar com vocês, né, e a gente também tem um sonho de andar com o cão solto na rua, a gente vê alguns, né, e fica maravilhado como é que pode chegar naquele nível de comportamento, e a gente acha que o cão nasceu daquele jeito, mas isso não é real. Os cães, para ter esse comportamento que a gente sonha, ele precisa de um processo de educação. E esse processo de educação, ele começa bem antes de colocar a coleira no pescoço, tá? Alguns cães, é óbvio, eles têm uma energia maior para poder confrontar com o que o dono quer fazer, mas o importante é que a gente sempre conversa aqui nos vídeos, que o comportamento na rua, ele é o reflexo do comportamento dentro de casa. Então, vocês vão ver que o bom comportamento começa antes de colocar a coleira no pescoço. E eu trouxe até hoje para vocês verem dois tipos de coleira que a gente usa para treinamento, né? A gente não vai usar essa coleira para sempre, mas a gente vai usar ela até o cão ter um comportamento que a gente deseja, né? Esse aqui é um conjunto que ele divide em dois, né? Tem a parte de metal, que é a parte que fica no pescoço do cão, e a parte que a gente segura. A gente usa a coleira um pouco mais longa, até para ter uma segurança maior. A gente usa a mão direita para segurar, para ter uma dupla empunhadura, e a gente usa a mão esquerda para controlar o cão, tá? É óbvio que isso aqui, essa coleira vai ser uma coleira usada durante o treinamento, então não tem tanto risco de... não vai ser uma coleira que vai usar para a vida inteira. Talvez a gente pode transferir para o peitoral, transferir para uma outra coleira, tá? A gente tem o mesmo conjunto, só que esse conjunto aqui é um conjunto único. Tá vendo? Essa parte aqui é a parte que vai no pescoço do cão, ela tem até um cadeadinho aqui de segurança, tá vendo? Para que não tenha risco de sair do pescoço do cão. E a outra parte é a parte da empunhadura. Essas duas fazem o mesmo processo, fazem a mesma coisa, controlam o cão. Tá? A gente hoje em dia vê muita coisa no mercado e muitas informações que essa coleira pode causar dano na traqueia do cão. É óbvio que alguns cães são menores e você vai ter uma coleira um pouco diferente dessa, um pouco mais grossa, de tecido. Mas acontece que o processo ele começa dentro de casa, desde quando o cão começa a ter, a partir do quarto, quinto, sexto mês, que a gente coloca uma coleira nele, até para poder identificar, o caso aconteça algum incidente, ele está lá com a coleirinha com o nome e com o telefone. Ele vai acostumar com a coleira no pescoço e depois a gente passa para esse processo. Mas tem uma questão que às vezes não vai colocar uma coleira no cachorro e achar que ele vai sair andando pela rua, isso não vai acontecer. Ele precisa de um processo de adaptação. E aí esse processo ele varia de um cão, de cada cão para cada cão. Tem alguns cães que você coloca a coleira e realmente vai ter a curiosidade e vai sair na rua. Mas tem alguns que você coloca a coleira e ele trava, ele fica igual uma estátua. Aí você tem que ter o passo a passo, colocar ele no lugar, observá-lo, deixar ele ver o movimento, deixar ele ver as coisas. Se você mora num lugar muito movimentado, tem que evitar de sair com esse lugar movimentado, tem que ir para um lugar mais calmo, até para ele acostumar, porque são muitos estímulos que vão acontecer durante esse passeio, talvez que ele nunca tenha visto. E é óbvio que se ele não viu, ele vai ficar com receio, vai ficar com medo, e vai ficar parado esperando o que vai acontecer. Eu deixei aqui para vocês, né, uns exemplos de cães, é óbvio que é a brincadeira que a gente faz, né, que alguns tipos de cães, quando você vê na rua, você vai poder identificá-los, né. Tem aquele cão, que é o cão aspirador, que ele anda na rua com o nariz o tempo inteiro no chão, colado no chão, procurando coisas para poder ver o que tem. Então a gente brinca, tem uma brincadeira, é óbvio que é o cão aspirador, tá? Existe também o cão, que esse aí é claro que eu vou falar em tom de brincadeira, mas existem muitos cães comportando assim na rua, que é o cão agressor, que não pode ver um outro cão na rua, que ele quer latir, que ele quer avançar no outro cão, por falta de socialização com outro cão. Isso eu vou explicar em outro vídeo. Tá? Existe também o cão que é o medroso. Infelizmente ele tem receio, porque ele viveu experiências. Ele não é medroso porque ele viveu experiências na vida dele que o transformou em medroso. Isso aí também é um processo que a gente consegue mudar um pouquinho, né? Existe o cão obediente,
né, que é que quando você cobra dele, ele faz as coisas que você precisa, que é o cão treinado, e existe o cão inteligente, tá? É claro que eu dividi um pouquinho em termos de brincadeira, mas o cão inteligente, ele olha para você, ele sabe o que tem que fazer. É aquele cão que é claro que o obediente está um nível acima do inteligente, que não precisa de coleira para andar na rua, porque ele passou por um processo de treinamento e ele entendeu qual é o papel dele. O papel dele é ser conduzido pelo dono, tá? É ser conduzido não no termos de fisicamente, é o termo do controle, os termos da ordem que o dono fala. E aí isso é outra coisa que eu queria falar. Não adianta você achar que vai pedir o seu cão para te obedecer na rua, que ele não vai te obedecer. O cão precisa desse conceito de ordem para poder entender que quando ele vê um outro estímulo, ele tem que obedecer você, tá? Então, a sintonia que você vai ter com o seu cachorro na rua, e é como eu falei, começa antes de colocar a coleira, é que vai fazer ele entender o comportamento e o que ele tem que fazer na rua. Então, lembra que o cão não nasce obediente, ele não nasce fazendo tudo, ele não nasce fazendo tudo que você quer. Ele nasce fazendo as coisas que ele acha mais divertido. Então a gente vai conduzindo ele para o que seja divertido para ele, seja o que a gente quer. E depois de um tempo, depois de um processo, aí precisa da ajuda de um profissional, não tem como, ele vai entender que o mais divertido é andar ao lado do dono para poder compartilhar várias situações, vários ambientes, outros cães, né, outras pessoas, ele vai entender o papel dele. Então eu falei um pouquinho sobre essa questão do cão comportar na rua. Depois eu vou mostrar passo a passo, vou trazer outros cães que eu treino para poder mostrar isso. Mas a ideia é só bater um papo e dizer para vocês que se você identificar um desses cães, algo que é em torno de brincadeira, né, você já sabe, olha lá. E aí você tem que transformar o seu cão no cão inteligente. O cão obediente é muito bom, mas o cão inteligente é muito melhor. Então não deixe de avaliar, não deixe de pensar sobre isso e lembrem-se, o comportamento adequado na rua, que a gente classifica como adequado, ele começa bem antes do cão estar lá na rua.